das rachadinhas. O Oliveira aparece no texto do relatório de inteligência que aponta movimentações suspeitas do gabinete de Eduardo Bolsonaro. Reportagem da Rua Guimarães, mestre da inovação. A entrevista ao empresário Paulo Marinho surge um nome que circula nos bastidores da Assembleia Legislativa. Voltamos. Estão me ouvindo, gente? Oi? Oi, gente? Sim. Ah, que bom. Ótimo. Isso, obrigada, Maica. Obrigada, Angélica. Ótimo, estamos voltando, o pessoal está entrando. Vocês receberam o vídeo da professora Tarabal? Sim. Sim? Recebemos. Eu até enviei no grupo do Tegumentar, né? Porque refere-se justamente à disciplina. Vocês viram a associação dela, né? Então, fica aí o recadinho, viu? Eu até tentei colocar aqui, mas de fato não aparece o áudio, então vocês não deixam de ver. E como tem o link em relação à nossa disciplina, tá bom? A gente, na quarta-feira, então, a gente tem oportunidade. Aí lá eu quero saber o que vocês acharam. Depois vocês olhem direitinho o caso clínico, né? Que ele é específico, mas é interessante vocês, em termos de acompanhamento, de vocês verem. Inclusive, às vezes, vocês mesmos perguntam, né? Ah, Lucene, vai ter isso que a gente está vendo adiante, a gente acaba tendo oportunidade de ver novamente. Então, é justamente isso, né? Que ela percebeu o que a gente está aqui estudando no básico, né? Disciplina básica, e como que envolve ali, né? Coisas específicas, que é aquele caso clínico que ela encaminhou para vocês, é o caso clínico específico dentro da fisioterapia, né? Mas que envolve ali justamente conhecimentos de nomes de músculos, tudo isso que a gente está vendo, tendo a oportunidade de estudar agora na base, né? Então, dei uma olhada direitinho, eu achei muito legal, fiquei muito feliz na hora que ela enviou esse vídeo, porque eu acho que é tudo aquilo que eu como professora tento tanto falar aqui com vocês, né? Que essa nossa base, ela é importante e ela é revista, ela vai ser falada com vocês em outras disciplinas, disciplinas específicas, né? Então, depois dá uma olhada direitinho no vídeo dela, também com o caso clínico, tá? Eu acho que eu achei muito legal. Bem, deixa eu colocar aqui, eu acabei voltando. Deixa aqui, a gente estava nesse slide, né? Aí passando aqui, isso. Bem, alguém quer falar alguma coisa a respeito da mensagem da Tarabal? Querem comentar alguma coisa? Podem ficar à vontade, tá? Ou para a semana, né? Na quarta-feira, depois vocês verem a mensagem com calma, o caso clínico com calma, enfim. Depois vem direitinho, tá? Que eu acho que é muito interessante, muito importante isso. É aquilo que a gente fala sempre. Bem, e eu vou agora dar prosseguimento, tá certo? Em relação ao que nós estamos falando, que é temperatura, e para a gente entender o porquê, né? É muito interessante aquilo que eu comentei com vocês, porque, na verdade, é um mecanismo protetor, tá?
Também a febre, ela também é proteção. A intenção é boa, né? Embora a gente tenha que ter muito cuidado, porque os excessos, né, do aumento da temperatura possam ser desastrosos, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, tá bom? Então, olha só, chama a atenção de vocês aqui nessa imagem. Esses pontos vermelhos, eles correspondem a áreas que são mais quentes do nosso corpo, tá? Então, porque no nosso corpo, de fato, nós temos áreas mais quentes e áreas mais frias. Isso tem a ver com o metabolismo dos nossos órgãos, ou seja, órgãos que trabalham de uma maneira mais ativa, nós temos a tendência de, nessas regiões, termos temperaturas mais altas, tá? E regiões que eventualmente menor atividade, áreas mais frias, tá bom? Nunca ultrapassando os 37 graus internos, tá bom? Agora vocês reparem, esses dias, né, a gente tem vivido dias que às vezes a gente acorda no friozinho, de repente vai esquentando, depois a gente tá até sentindo calor, mas peço para vocês pensarem, quando a gente tem ali temperaturas muito frias, né, a gente consegue perceber uma temperatura superficial. Essa temperatura superficial é quando você fala assim, nossa, minha mão tá fria, você coloca a mão assim na face e percebe que ela também tá muito fria, né? Essa é uma temperatura superficial. Por quê? Ela está em íntimo contato com o meio externo. Tá? Então, ela sofre muita interferência em relação às temperaturas externas. Então, por isso que nessa época mais fria, eventualmente a gente vem a perceber ali a nossa temperatura mais fria, uma mão mais gelada, né? Em relação com a troca com o meio externo, que a gente está constantemente trocando, né? Com o meio externo, que é isso, inclusive, que eu estou falando aqui. Reparem vocês que só de observar a imagem, a gente já tem uma noção, né, da percepção do frio nesse ambiente. A gente já sente frio só por imaginar, né? Vocês imaginam um indivíduo aqui nessa temperatura. Ele consegue, por isso que esses indivíduos que vivem em áreas muito frias, eles precisam muito de se proteger, né? O uso de luvas, meias grossas, na verdade até segunda pele, né? Para ajudar a aquecer de uma maneira adequada. Caso contrário, a perda com a temperatura externa, ela é muito alta, né? Então faz com que essa temperatura superficial, que é onde a gente às vezes observa, nossa, como que tá frio, ao meu pé como que tá gelado, né? Tem a ver com essa perda de temperatura para o meio externo, tá bom? Reparem, de uma maneira geral, quando é que vocês acham que o corpo de vocês está mais frio? Me diga uma coisa, de uma maneira geral, quando é que às vezes vocês acham que está mais friozinho? Eu até mudei, eu voltei aqui que é para não dar resposta. O que vocês acham? Ninguém acha nada? Ah, não, hoje vocês estão muito calados, gente. O que está acontecendo com vocês? Vocês não são assim, não. Ninguém acordou de madrugada com frio? Ninguém, aquela preguiça básica que a gente acorda assim e sente. Sabe que nem acordou de madrugada, nós não estamos, professor. O que é isso, Débora? Que coisa horrorosa! O que é isso? Congela, mas não acorda. O que é isso, Débora? Não, mas olha só, vê se vocês não conseguem reconhecer. Sabe quando a gente acorda de madrugada? Tá aquele frio, e a gente, assim, logicamente, morrendo de sono, de preguiça, e sem coragem porque se você levanta, às vezes você acaba despertando, né? Mas aquele momentozinho de madrugada, se a gente for observar, normalmente a gente está por volta de 3, 4 horas da manhã, tá? Que é quando a gente sente mais friozinho. Por quê, na verdade? Porque essa faixa de horário é quando o nosso corpo normalmente está mais frio. Nós já estamos dormindo, né?
há mais tempo, então a gente está ali com pouca atividade corporal e a própria temperatura externa. Então, é muito, se a gente fizer uma avaliação, nesse momento, o nosso corpo ele está realmente com uma temperatura mais baixa. Então, não é à toa que às vezes a gente acorda de madrugada e fala assim, nossa, eu acordei de madrugada, tinha colocado uma cobertinha básica, né? E tava morrendo de frio. Mas eu fiquei com tanta preguiça de levantar, buscar um cobertor e me cobrir, né? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com todo mundo. E não vem com essa não, tá, Débora? Que a gente acaba acordando, dormindo, pode às vezes dormir tanto que a gente gostaria, isso é fato. Mas tem disso sim, a gente acaba se deparando com essas situações, né? Agora, a temperatura mais quente é a temperatura que normalmente a gente está ali, ó, no final do dia, por volta das 18 horas. É o final da tarde, início da noite. Tem a ver até com a própria atividade corporal, né? Com as nossas atividades. Afinal de contas, olhem só, a gente trabalha, faz nossas atividades diárias, isso ajuda, né? Gera energia e gera um aquecimento. Tá? Então, no nosso corpo, indivíduo saudável tem uma variação de cerca de 1 grau em 24 horas, o que é perfeitamente normal, tá? Só que a nossa temperatura, quando a gente está com febre, a gente tem que ter um acompanhamento muito sistemático dessa temperatura, porque ela não pode exceder os cerca de 41 graus, tá? Ela não pode estar muito alta, tá? A partir do momento que a gente alcança os 41 graus Celsius, a gente tem uma chance real de convulsionar. Acredito até que vocês, de uma maneira geral, né, já tenham visto e um cuidado, às vezes, redobrado das mães, em termos de acompanhamento da febre das crianças, porque esse receio, né, de convulsionar. De fato, embora existam vários motivos de um indivíduo entrar em convulsão, mas a convulsão por febre, ela é uma realidade. E eu chamo a atenção de vocês também que o indivíduo ele possa convulsionar, não só porque ele alcançou temperaturas que já chegaram a 41 graus, mas também em função de um aumento rápido da temperatura. Talvez vocês conheçam pessoas que já tenham convulsionado por febre e não tenham chegado aos 41 graus Celsius. Mas por quê? Houve um aumento rápido da temperatura, que é outro fator que também possa fazer, tá? Com que o indivíduo chegue a ter convulsão. A gente tem que ter cuidado que em convulsão o próprio organismo ele tende a se restabelecer. O que a gente tem é que proteger a pessoa, né? No sentido de evitar com que ela, ao se debater, bata a cabeça ao chão e se machuque ainda mais. Cuidado com óculos, né? Ou seja, e principalmente, gente, retirar pessoas curiosas ao entorno, colaborar para que o processo de ventilação, né, esteja adequado, para que o paciente volte ao mais rapidamente ao estado de normalidade, tá bom? E uma coisa é que 43 graus seria a temperatura máxima do qual, a partir daí, as nossas células já começam a morrer. Então, é uma temperatura, assim, da qual já inicia-se, né, a morte celular, tá bom? E 33 graus seria a temperatura mais baixa e do qual, quando a gente já tem temperatura interna de 33 graus, a gente também já tem um comprometimento fisiológico. Então, já é susceptível a levar o indivíduo a óbito. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Reparem que são esses extremos, né? 33 graus, onde eu já tenho um comprometimento fisiológico das minhas células, e 43 que também elas já começam a entrar em processo de morte. Então, são temperaturas extremas, tá bom? Dos quais a gente tem que ter um cuidado muito grande. Nós somos indivíduos homeotérmicos, ou seja, somos indivíduos que conseguimos manter a nossa temperatura corporal estável, graças ao processo que nós denominamos de termorregulação, que é a regulação da nossa temperatura. Então, o que acontece? Deixa eu perguntar a vocês. Em época de friozinho, né? Quando, inclusive, às vezes tem época muito mais fria do que está fazendo agora, quais que são algumas situações que começam a ocorrer com vocês? Me ajudem a citar aí, deixa eu ver. Podem citar, só para mim poder a gente colocar aqui.
que acontece? Irritação, professora. Perdão, o que foi, Jovan? Irritação, inquietação. Ficar inquieto. Isso. Essa inquietação, esse tremor, tem a ver com o nosso organismo começa a responder de uma maneira diferenciada, tá? Na hora que vocês falam aí, ficar inquieto, andar de uma maneira mais agitada para tentar esquentar, tremor, né? A gente fica tremendo de frio. Isso é o meu organismo que está tentando aumentar a temperatura, tá? Concorda comigo que é muito gostoso tomar um caldinho bem quentinho no frio? Né? A gente toma aquele caldo quente, aquele café mais quentinho, isso dá uma sensação de conforto. Reparem vocês que a gente não faz essa ingesta apenas por gula ou porque eu gosto muito, também, mas principalmente porque ao tomar um chá quente, algo nesse sentido, ele dá um conforto interno, ele colabora com o controle da temperatura. Tá? Então, eu estou falando disso porque esses princípios da termorregulação, que é a regulação da nossa temperatura interna, ela promove em nós algumas alterações, inclusive comportamentais, né? Como vocês falaram, inquieto, por exemplo, a gente quando está ali sentado, né? Sentado ali ali, imagina a gente lá na sala de aula agora, vocês quietinhos, sentados, né? Para mim fica mais cômodo, né? Mas eu morro de frio, então eu gesticulo muito, ajuda a aquecer. Mas quando eu estou ali também sentada na carteira, igual vocês ficam, né? Porque a gente fica mais quieto, não tem jeito. E acaba que aquilo dali, você sente o pé muito frio, você sente mais frio, aquilo dali incomoda, né? Então, isso tudo dali, aí a gente começa a bater pezinho, né? Bater o pé no chão, a esfregar uma perna na outra, a esfregar uma mão na outra. E isso parece bobagem, mas isso é comportamental, é o seu organismo que está pedindo, né? Uma atuação. Existem também a atuação vascular, o que é muito interessante, vocês vão ver. Tanto em vasoconstrição como em vasodilatação. Eu vou explicar para vocês já já. Quando eu falo dessas atuações, inclusive comportamentais e vasculares, elas são reguladas pelo nosso sistema nervoso central, mais precisamente na região do hipotálamo, tá? E aí, ele ativa o nosso organismo a ter necessidades, né? A procurar situações que venham, eventualmente, colaborar para o aumento da temperatura, tá? Inclusive, até com a própria ingesta de alimentos, normalmente até maior quantidade, que no inverno, às vezes, é mais tendencioso, né? A gente querer se alimentar mais, dar mais fome, porque é mais energia, tá? A partir do momento que você tem uma ingesta calórica maior, você produz maior energia e, consequentemente, isso te ajuda a manter a temperatura corporal, tá? Olhem só, quando a gente começa a sentir frio, normalmente o que o nosso organismo faz? Só para vocês entenderem essa representação aqui. Aqui o autor está representando a nossa pele e aqui a vascularização. Reparem vocês que ele quer chamar a atenção de que os nossos vasos sanguíneos, eles se contraem. Eles, na verdade, eles tendem a fugir da periferia. Por quê? Se aqui está muito frio, ele tenta, com essa vasoconstrição, fazer com que a temperatura interna mantenha-se um pouco mais quente, com que ele perca, né, menos calor para o meio. Agora, isso tem limite, né? Tanto é que nós mulheres, isso não acontece só com a gente não, mas é porque é mais comum, tá? Nós mulheres, às vezes, podemos vir a apresentar essa vasoconstrição intensa e promover essa alteração de coloração aqui, né? Que é típica com diminuição da oferta de oxigênio, né? E que é o que a gente denomina aqui essa resposta excessiva ao frio, tá? Que é uma palidez cadavérica, tá? Que logicamente aqui a pessoa vai, mexe,
para manter maior vascularização, incidir maior vascularização para a região, tá? Porque se isso se pronunciar, possa ser até prejudicial às nossas células. Agora, quando a coisa começa a ficar muito extrema, quando inclusive essa diminuição da oferta de oxigênio começa a comprometer as células também externas, o nosso organismo dá uma resposta contrária, que a gente denomina de reação de caça. Ou seja, ele tentou me proteger, mas ele está verificando que a situação está se tornando mais extrema. Então, para que eu também não venha ter perda celular externa, ou seja, que as minhas células não venham morrer, ele promove uma vasodilatação, que é o contrário. Aí ele tenta aumentar a temperatura externa. Justamente, gente, para evitar isso daqui, ó, que é morte celular. Isso daqui é necrose. Observem aqui nas extremidades, né? Essa situação aqui demonstrada é o caso de baixa temperatura ao extremo, que é o que a gente tem na hipotermia, né? Então, percebam vocês que o nosso organismo, ele tenta responder de tal forma a nos proteger, né? Mas quando a situação está extrema, ele tenta também evitar com que venha a ter morte celular. E aí ele utiliza desses recursos, tá bom? Logicamente, você fala assim, então por que esse indivíduo, Luciene, ele teve necrose? É porque essas reações, elas tendem a nos ajudar, mas não significam que elas sejam milagrosas, principalmente se eu tiver numa situação de temperaturas extremamente baixas, tá? Bem, você quer perguntar alguma coisa, Giovana? Impressão minha? Não, professora, eu vou desligar o... Ah, não, é porque eu pensei que você fosse perguntar. Viu? Então aqui, gente, eu acredito que você já tenha ouvido falar, na hora que a gente acompanha ali nos noticiários, às vezes tem pessoas que morrem, né? Vão ali naquelas expedições ao polo e, logicamente, eles vão todos equipados, tem toda uma roupa específica, enfim. Mas ainda assim, às vezes há registros, né, de mortes, porque eles de repente não conseguiram manter a temperatura central corporal adequada. Então, o organismo começa a entrar em falência, tá bom? Então, são coisas, o que eu chamo a atenção de vocês, porque na hora que a gente fala de termorregulação, na hora que a gente fala de controle de temperatura, é muito tendencioso a gente só lembrar dos prejuízos ao aumento da temperatura, né? Mas a gente não pode esquecer que a baixa temperatura também ela possa ser desastrosa para nós, tá? Então, isso é muito importante. Existe sim, os idosos, eles têm o que a gente denomina hipotermia do idoso. O idoso, ele tem uma menor capacidade de regular a temperatura corporal, tá? Muito menor. Provavelmente vocês, né, ao visitar uma pessoa idosa, às vezes a gente chega lá, tá um sol quente, né? Às vezes tem o vô e a avó estão lá de blusinha, tá? Ai, o que foi, vô? O que tá calor? Não, nossa, eu tô sentindo frio. Tem várias situações que eventualmente ajudam a explicar isso. Primeiro, o idoso, ele ele é menos ativo, né? Então, ele tende a ficar mais quieto e, como nós falamos, a nossa atividade, nosso dia a dia, nos ajuda a aumentar a temperatura, né? Então, ele mais quietinho, logicamente, ele tende, às vezes, a ter isso no sentido de diminuir a temperatura dele também. Agora, fora isso, tem a característica que ele não consegue, a pele dele, a estrutura fisiológica dele não consegue observar uma variação de temperatura que, na verdade, que na verdade ele não consegue ter uma variação de 2,5 graus de temperatura, né? Então, isso, gente, vocês estão vendo o meu slide? Que ele caiu aqui, só para me saber. Não. Tá, Não? Agora sim? Tá. Agora sim. Tá ótimo. É porque ele caiu aqui. Aí o idoso, ele não consegue perceber uma variação de temperatura de 2,5 graus Celsius,
né? O que é muito grande. Você fala assim, Luciano, 2 graus, 2,5 graus, o que é isso? Para vocês terem uma ideia, a criança, ela consegue verificar uma alteração de 0,8 graus Celsius. Então, existe uma variação muito grande quando comparado, né, diferentes faixas etárias. Ele vai perdendo essa capacidade de percepção. Então, é por isso que ele tende, né, realmente mais tendencioso com o envelhecimento, inclusive sentindo essa sensação maior de frio. Também é mais comum, eles vão perdendo massa corporal, né? Enfim, são fatores que colaboram para que ele tenha essa sensação, né, maior de frio, tá bom? Por outro lado, só chama atenção, criança, né, mas principalmente ali bebês, logicamente que a gente tem que cuidar e que protegê-los, né, não é colocar e expô-los ao frio, mas tem gente, eu tenho certeza que vocês já acompanharam, tem mães que colocam a criança absolutamente tadinha, com touca, com luva, com meia, envolvida em lã 2 vezes, e eles estão sol de rachar mamona e eles estão nessa situação, né? Depois fala assim, não sei porque o meu filho tá cheio de brotoejas, mas é lógico, imagina, a criança vai transpirar horrores, né? E muitas das vezes essa situação de transpiração possa promover alterações ali ao tegumento, né? Afinal de contas, muita secreção, a transpiração possa promover isso, né? Então, a gente tem que ter cuidado, é uma questão de bom senso, é protegê-lo, mas não precisa desses exageros todos, não, né? Que é muito comum, às vezes, a gente acompanhar, tem gente que realmente excede, e principalmente diante dessa capacidade que eles têm de percepção de variação de temperatura, faz com que eles sejam muito mais responsivos, né, diante desses excessos, tá bom? Aqui eu quero só mostrar para vocês, porque a produção da febre, ela é um processo de resposta ao nosso corpo, né, como eu falei com vocês. E a intenção é até boa, porque é promover a elevação da temperatura, no sentido de que essa temperatura não seja positiva para o desenvolvimento de micro-organismos, tá bom? Mas eu coloco aqui para vocês qual que é essa cascata. O que promove a febre? Na verdade, vocês vão ver, febre é um feedback. O que é feedback? Feedback é uma resposta. É uma resposta do nosso organismo. E ele responde ao nosso organismo como se, na verdade, o nosso corpo estivesse passando frio. É uma resposta ao frio. Essa é a leitura que se faz pelo nosso organismo. Tá bom? Então, olhem só, eu vou mostrar aqui vocês, vou falar dessa cascata. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, depois vocês me falam, tá bom? Olhem só. Vocês já devem ter ouvido falar. Às vezes a gente tem ali a mãezinha, né? Ela fala assim, nossa, meu filho estava passando mal, tá assim, tá assado, reclama. Mas fala assim, mas aí hoje ele apresentou febre. Aí agora ele com febre eu vou levar no médico, porque aí eu fico com medo, porque se ele tem febre, significa que tem alguma inflamação, né? É muito comum às vezes a gente ouvir isso das mãezinhas. Mas por quê? Por que normalmente as pessoas respeitam muito a presença da febre? Não só basta o indivíduo passar mal, mas ele, com a presença da febre, significa que tem alguma coisa realmente interna que não está muito legal. Mas por quê? A febre ocorre como uma resposta ou infecciosa ou inflamatória, tá? Até destacar aqui para vocês, infecção é quando eu tenho uma bactéria ou quando eu tenho um vírus, né? Promovida por algum agente, tá bom? Na hora que eu falo inflamação, por exemplo, unha encravada, eu tenho uma inflamação. Eu posso haver até inflamação no órgão, eu posso haver até inflamação na garganta, né? Então, são situações típicas das quais nós, de uma maneira geral, tenho certeza que vocês aqui se recordam de algum episódio desses na vida de vocês, né? Quem dera a gente não passasse por isso, mas todo mundo já passou e passa, a gente sabe disso, é uma questão, faz parte da vida, né? E aí, o que acontece?
Nosso organismo tem células de defesa, dentre eles os macrófagos, tá? Que aí eles vão secretar uma substância que são denominadas de pirógenos, tá? São substâncias pirogênicas. E aí elas estimulam a produção de outras substâncias. O fato é que, mais do que isso, eu quero que vocês percebam que o meu organismo, ele vai fazer... Lembra daquela região do hipotálamo? Eu vou voltar aqui só para vocês perceberem, olhem. Eu não entro em detalhes aqui, porque eu não quero assustá-los no sentido de, igual aqui envolve muito o sistema nervoso, né? Região do hipotálamo, pertencente ao sistema nervoso central. Então, para mim aqui, é importante que vocês saibam que essa é uma regiãozinha de ajuste no seu corpo que vai fazer conseguir, né, fazer essa leitura e desencadear várias alterações do nosso corpo. Então, é isso que está aqui, olha. Vai haver uma leitura nessa região do hipotálamo e ele vai tentar ajustar o ponto, né? Por quê? Ele vai tentar ajustar o ponto baseando-se em quê? Porque a leitura que ele vai fazer é que nós estamos numa situação de frio. Olha só, toda a liberação dessas substâncias, ela faz com que o meu sistema nervoso tenha uma leitura de resposta ao frio, que é como se eu estivesse sentindo frio. E aí, o que acontece? Diante de uma resposta em que ele acha que o meu corpo está em uma situação de frio, consequentemente, ele vai gerar calor. E aí, com a gente produzindo mais calor e diminuindo a perda de calor, nós vamos ter o quê? O aumento da temperatura. E esse aumento da temperatura nessa circunstância é denominada de febre. Então, olhem só, resumindo aqui para vocês enxergarem. A febre, ela tem esse início por um processo infeccioso ou inflamatório. Ele é desencadeado por células de defesa do meu organismo, que vão secretar substâncias. De uma maneira geral, a gente fala que são substâncias pirogênicas, tá bom? Que aí vou atuar no meu sistema nervoso central, mais precisamente no hipotálamo, que vai promover uma resposta ao frio, gerando aumento de produção de calor, fazendo com que eu tenha diminuição da perda de calor. Então, lógico, a minha temperatura vai aumentar, tá bom? Bem, e com isso, senhores, como eu falei no início, sempre com o objetivo de que essa febre aqui, com que esse aumento de temperatura venha, né, diante de um processo infeccioso, tentar matar um micro-organismo, ou até mesmo ali no processo inflamatório, tentar agir, né, de acordo com aquilo que eventualmente esteja promovendo essa inflamação, tá? Ou seja, o corpo estranho ou algo do tipo. O fato é que a leitura que se faz é uma leitura protetora, a gente tem que ter cuidado. Eu chamei a atenção de vocês que enquanto a gente está febril, não é interessante aplicar antitérmico, por quê? Existem alguns micro-organismos que tendem, às vezes, não promover uma temperatura tão alta, ou o inverso também é verdadeiro. Então, é importante que a gente possa avaliar, né, que a mãe, imagine, que a mãe, ao ir à pediatra, possa falar, ó, meu filho teve febre, que conseguiu, né, logo de início atingiu determinada temperatura, e que só depois eu dei o antitérmico. Ou seja, eu sei que ele naturalmente atingiu, porque se logo de início eu aplicar um antitérmico, eu não sei, na verdade, até que mais ou menos que temperatura, né? Logicamente que eu não vou deixar exceder. Mas aí você não sabe nem se ele realmente ia ter febre, propriamente dito, ou se ele ia ficar só febril, né? Então, por isso que é interessante, e até mesmo porque ele possa ficar febril por um intervalo maior de tempo, e a temperatura não aumentar tanto, né? Isso ali na hora da observação e de falar isso pro médico, são referências interessantes, tá? Que colaboram ali para ele, às vezes até num diagnóstico, no provável diagnóstico, tá? Lógico que isso não significa que a gente não vai utilizar o antitérmico, mesmo porque nós vimos que as temperaturas não devem exceder muito, tá? Eu não comentei, mas, por exemplo, quando a gente está, né, criança,
Ele está com febre, a febre, né, já está ali, imagina, 38, 38, 38,3, enfim, 38,5. Eu já administrei antitérmico para ele. E lógico, como todo medicamento, tem sua posologia e o seu intervalo de tempo, né? Eu não posso ficar dando super dosagens. O que a gente faz com essa criança? O que vocês acham que poderia ser ali interessante para ajudar a controlar a temperatura dessa criança? Ninguém aqui tem menino pequeno em casa? Ninguém já acompanhou, não? Compressão fria, professor, em região frontal, inguinal. Perdão, Giovana, o que você falou? Banho frio, isso mesmo, Giovana. Banho frio, principalmente. E principalmente esse banho frio, jogar muita aguinha na região da cabeça, tá? Por que disso, né? Principalmente tentando resguardar e evitar com que essa criança convulsione, porque a convulsão é justamente na região, né, do sistema nervoso. Então, se a gente está ali, a criança já está sendo medicada, só que né, tá sendo difícil a resposta, a gente não pode dar superdosagens. Então, é indicado que tome um banhozinho, né, de morno para frio, que jogue muita aguinha na cabeça. Inclusive, se vocês fizerem isso e forem acompanhando, vocês vão ver que muitas febres são difíceis mesmo de abaixar, que a gente fica ali um tempão com a criança no banho, né? E é lógico que é uma situação ruim, porque, primeiro, a criança nessa situação já fica mais chatinha, porque ela tá passando mal, é desconfortável, muitas vezes ela quer voltar a dormir e a gente tá ali, né, mexendo, dando banho, enfim, mas que é importante porque, principalmente jogar muita aguinha ali na cabecinha dela, que é para diminuir a temperatura, evitar, né, e o ideal é que vá acompanhando, para que ela não tenha, né, temperaturas extremas e, consequentemente, possa gerar convulsão. Tá bom, gente? Uma coisa também importante, diga, pode perguntar. Tá. É um caso, na verdade, um caso que muita gente faz, que ainda não conhece bem, é que quando essas pessoas sentem muito ao início de febre, geralmente a tendência deles é embrulhar pelo fato de sentir frio, né? Que não é muito recomendado. Aí Sim, a pessoa vai lá, coloca, que vai reduzir, na verdade, aumenta mais ainda a temperatura. Bem lembrado, Giovana. Isso mesmo, viu? Professor. Não é. Já vou, Pedro, só completar, porque o Giovana recordou uma coisa que é importante. De fato, que a gente com febre, realmente a gente, né, tá ali com frio, realmente se agasalhar, mas não é recomendado de forma alguma esses exageros, né? Super colocar, imagina, cobertor super pesado, porque só vai colaborar para o aumento ainda maior da temperatura e de uma maneira mais rápida. Isso mesmo, Giovana, bem lembrado. Diga, Pedro. Fala, está muito caladinho. Fala, Pedro. Você melhorou, Pedro? Então, eu já ia falar isso agora. Nesse final de semana, foi um final de semana puxado, eu peguei um resfriado aqui na roça, aqui, foi tenso. E desenvolvi uma febre, daí meu pai pediu para esperar um pouco, para não tomar remédio. Só que a febre aumentou demais, e ele falou assim, agora você toma um remédio. Só que aí deitei e tal, não fiz o que o Giovão falou, não me cobri de cobertor. Daí eu acordei todo molhado, assim, todo suado, assim, jogado futebol. Aí eu falei, que isso? Aí eu fiquei meio na dúvida, não tinha perguntado ao meu pai qual que é a mecânica disso tudo, porque até hoje eu não sei. A gente tomou remédio, deitei e acordei todo cheio de água. Isso. Por que aconteceu isso? Fiquei nessa curiosidade. Inclusive, Pedro, por quê? Porque no processo de febre, o seu organismo está justamente tentando e respondendo como se fosse ao frio. Então, ele vai super aumentar a sua temperatura.
Então, a partir do momento que ele vai aumentando, você é tendencioso, você tem aquela sensação de... É como se você, ao mesmo tempo... É contraditório, né? Mas é que a gente fala muito, existe aquela situação da tríade, do suor, do calor e do frio. Que você sente frio, normalmente, de alguma forma, por mais que a gente não é recomendado a superproteção, né? Ou seja, o super empacotamento ali, mas a gente vai ficar mais quietinho e a febre ela aumentando, ela tende a fazer você transpirar. Em função disso, desse aumento de temperatura, o aumento de temperatura é tão grande que o seu corpo começa a perder para o meio, ele precisa perder calor para o meio. E a maneira como nós perdemos calor para o meio é transpirando. Então, ele age a semelhança se você estivesse realmente fazendo uma atividade física, e aí, por exemplo, situação normal, você saudável, super ativo, fazendo uma atividade intensa, né? Aí a gente percebe, quando eu estou fazendo uma atividade, eu tenho aumento da temperatura e eu tenho a transpiração, né? Então, nesses casos, dessas febres, principalmente isso ocorre quando a febre ela se eleva, né? Se eleva a temperaturas mais altas. Então, ocorre esse calafrio, né? E essa sudorese. Inclusive, Pedro, nessas circunstâncias, a tendência é que provavelmente você acordou com aquela sensação de corpo ruim, né? Porque a febre já nos causa isso. Mas quando tem esses episódios mais intensos, essas febres mais altas, né? Nós temos essa sensação, parece que passou um trator em cima da gente. Mas por quê? Meu organismo, ele reagiu, ele fez com que realmente tivesse altas temperaturas. Eu tive um cansaço, embora não tenha sido físico, porque se eu for correr eu vou ter um cansaço físico, mas eu tive um cansaço em função de tudo disso que ocorreu no meu corpo. Então, isso ocorre como uma resposta, né, frente a essa elevação de temperatura, tá? Que mesmo que, eu não entendi ali se você super colocou coberta ou não, mas de qualquer forma, a sua febre, ela alcançou uma temperatura aí alta a ponto de te promover perda de calor por meio. Por isso que você teve, no caso aí, a sudorese, tá? Ah, sim. Entendi. Então, isso... Você até falou que parece que passou um trator em cima da gente. Eu tava com a musculatura extrema, assim, bem tensa, tava muito ruim. É, Exatamente. Essa mas situação, ela te gera um mal-estar muito maior, Pedro, tá? Então é muito, e a gente já tem, quando a gente está passando mal, a gente já tem essa sensação, né, de corpo ruim, mas ela é aumentada nessas circunstâncias que você falou, Pedro. Mas me conta aqui agora, você tá bem? eu já ia te agradecer pela resposta e por se preocupar. Graças a Deus eu já tô melhor, me recuperei, mas eu tava bem ruim assim. Mas obrigado por preocupar, viu? Não, que isso, não. Aqui, o que a gente mais quer é vir de saúde para todo mundo. Chama a atenção aqui de todo mundo, afinal de contas, né? A gente fala tanto do funcionamento corporal, a gente sabe o tanto que é importante, né? Melhor coisa nessa vida é saúde, né? Qualquer coisa nos tira a graça ali, Pois tá? é, Então, melhor é exatamente. se cuide. E se É, cuide, viu? eu vou falar, viu, gente? Eu tava refletindo assim, vou mudar um pouco do assunto, mas é meio equilíbrio, meio homeostase. Eu vou falar para vocês que enquanto a gente estiver vivo, em pé, divirtam-se, cuidem da vida, brinquem, dêem risadas, dancem, porque o ser humano deitado, não faz nada, o ser humano é falho. Não, falou, é isso mesmo, Pedro. Não estendendo, mas é isso mesmo. E olha como que ele, tá vendo? Foi reflexivo. Ainda mais numa época dessa, né? A gente, situações normais, um resfriado, a gente ainda trata com maior normalidade, né? Mas diante de tudo que a gente está vivenciando, a gente para pensar e fica com cuidado redobrado, né? Mas isso é muito importante. E a gente também precisa muito de cuidar para tudo isso que a gente está estudando aqui, né?
nas nossas disciplinas, reparem que a gente fale muito da funcionalidade, do aspecto fisiológico, do aspecto de normalidade, né? Da função de tudo isso, funcionar da melhor maneira possível. E aí eu chamo a atenção de vocês, porque para o nosso dia a dia, pequenas alterações, eles geram um mal-estar tremendo. E aí compromete, não é só de boca para fora. Mas reparem vocês, quando a gente não está legal, a gente facilmente demonstra isso para as pessoas, porque até a nossa maneira de agir, de falar, o nosso dia a dia, ele muda muito em função disso, né? Nós somos a resposta do nosso funcionamento orgânico. Então, a gente tem que ter muito cuidado e preservá-lo ao máximo, né? Aqui, só colocando para vocês, na hora que a gente fala dessas substâncias pirogênicas aqui, viu, gente? Elas tanto podem ser produzidas pelo nosso próprio organismo, quando a gente fala que elas são endógenas, ou seja, produzidas por nós mesmos, né? Como também possam ser produzidos por micro-organismos. Então, quando às vezes a gente tem ali um processo aqui, inclusive em termos de imagem, é uma bactéria, representativa de uma bactéria, né? Quando a gente tem uma infecção, o próprio micro-organismo, ele possa produzir essas substâncias, que venham desencadear, né, toda essa resposta de alteração da temperatura corporal, tá? Quando a gente aqui falou, no caso específico de febre, e no caso que o Pedro chamou a atenção, né, dessa tríade de calor, frio e sudorese, não sei se vocês já ouviram falar, existe esse aspecto muito clássico dentro de um quadro que a gente denomina de acesso malárico, que ocorre, né, quem apresenta malária, que é diante de um protozoário. A malária, ela ocorre, a sua transmissão ativa no norte do nosso país, tá? Em outros, inclusive na África, muito, enfim, inclusive a morte que ela pode promover, né, em dados numéricos, é extremamente elevado no mundo inteiro. Mas o fato é que ela promove justamente essa sintomatologia clássica do indivíduo ter muita febre, ter calor e sudorese, isso de uma maneira repetida, inclusive com ciclos repetidos assim, de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, o que é muito característico também. Então, eu estou até citando isso para vocês verem como que esses detalhes, né? O indivíduo ter febre? Teve. Ele teve febre, alcançou qual temperatura que você deu antitérmico? Tal temperatura. Ela foi incidente, ou seja, ela voltou. Ou seja, são informações que são importantes e que ajudam ali, né, na hora da anamnese, na hora de realmente avaliar. Isso tudo ajuda a imaginar o que possa ter acontecido com aquele paciente, tá bom? E às vezes, se possível, solicitar um exame de diagnóstico, exame laboratorial, ou já fazer uma prescrição medicamentosa mais assertiva, né? O fato é que passar mal é terrível. E aí, deixa eu falar com vocês, aqui em termos de termorregulação, a gente está pronunciando agora para o final da nossa aula, então eu não vou iniciar outro assunto, não. Quero saber se vocês têm perguntas, tá? Estou aqui à disposição. Quero chamar a atenção também de vocês de uma coisa. Por favor, não deixem de fazer. Eu já estou recebendo, já recebi de vários de vocês, tá? Me mandaram os estudos dirigidos. Vários já me mandaram, inclusive, né, das disciplinas todas, mas, por favor, não deixem de fazer. Também não deixem de fazer aquelas atividades lá do AVA, né? Lembra aquelas atividades de diagnóstico, aquelas que é só você clicar lá na resposta, que o próprio sistema responde? Por quê? Aquilo dali também tem que ser feito e o próprio sistema te dá uma nota, né? Que são notas importantíssimas e que também tem período para ser realizado, tá? Então, por favor, não deixem de fazer, não, tá? Ali você chegar, aparecem umas 2, 3 perguntinhas, aí você clica a resposta, ou seja, não tem nada de muito tempo, e é bom que vocês, quer queira ou não, a cada perguntinha que vocês fizerem, que vocês responderem, vocês estão estudando,
tá bom? Então, isso ajuda muito. Então, não se esqueçam também de realizar essas atividades, tá certo? No mais, eu estou respondendo, tem vários de vocês, tá? Matheus Felipe, você viu que eu te dei retorno do seu arquivo? Por Vi, favor, sim. viu? É porque eu não consegui, Matheus. Eu mudei de computador, joguei para o meu e-mail, tentei abrir de celular, não consegui abrir. Então, por favor, não me deixe de me enviar, né? Até por foto mesmo. É porque aquele arquivo, ele realmente eu não consegui abrir aqui no nenhum aparelho que eu tenho aqui em casa, tá bom? Ah, entendi. Tranquilo. Tá? Por favor, é porque eu te mandei a resposta, eu fiquei com receio de você não ver, tá? Então, por favor, é só me tirar uma foto das atividades e me enviar novamente. Mas é porque eu não consigo abrir os seus arquivos, tá? No Tranquilo. mais, valeu, obrigada, viu, Matheus? Assim que eu receber e conseguir abrir e avaliar, eu te dou retorno, tá? Que eu recebi, para você ficar tranquilo também. No mais, então. E eu quero só dar uma puxadinha de orelha no vocês hoje. Achei vocês hoje muito caladinhos, tá? Eu gosto que vocês participam mais. Eu fico muito sozinha aqui do outro lado, tá bom? Participam, perguntem. Isso é muito importante, gente, tá? Giovana, você quer falar alguma coisa ou é impressão minha? Sim, eu quero falar sobre o AVA, na verdade, que às Pode vezes, falar. muitos dos dias aqui que eu tenho que fazer, livros que eu posso fazer, garra aqui devido a algumas questões pessoal mesmo. Aí eu queria saber se todas as atividades são da seção 3, da unidade 3 e todas as seções dessa unidade? São das unidades 3 e 4. São aquelas atividades diagnósticas, né, que a própria instituição coloca ali. São aquelas só de marcar, tá? São das unidades 3 e 4, porque vocês fizeram das unidades 1 e 2. Vocês fizeram agora das unidades 3 e 4, que são aquelas que você clica, que fala para você preencher qualquer resposta certa, só marcar. É marcar e enviar, né? Eu nem tenho necessariamente acesso, eu só sei que você só tem o acesso de ver que vocês fizeram, tá bom? E eu dei uma olhada lá, tem uma galera precisando de fazer, por favor, tá? Que é pontuação, que essa pontuação também ela é muito importante pra gente, tá? Então, não deixe de fazer. Então, são das unidades 3 e 4, Giovana. E elas são, na verdade, se você sentar aí com um tempinho, no instantinho você preenche tudo, tá? Porque é só de... mesmo, que nem a gente faz aqui, qual que é a resposta correta? Vai lá e você marca e pronto. Então, não são demoradas nem custosas de fazer, não, tá? Eu só tô falando porque eu tô vendo que tem muita gente que tá esquecendo. Não deixem de fazer, não. Além de tudo, é uma ótima maneira para acompanhar e estudar também, tá bom? Mais alguém? Alguma pergunta? Perdão? Pode falar, Giovana? Da unidade 3 e 4 e todas as seções dessas unidades. Sim, é porque normalmente ele vem no início e no final, né? São aquelas de diagnóstico, de aprendizagem. Então, pressupõe-se que ele vem no iníciozinho e no final. Se você passeando pelas sessões, você vai ver. Toda sessão tem umas 2, 3 perguntinhas. Tá, joia, então. Obrigado, tá? De nada, Giovana, à disposição. Gente, mais alguém? Alguma pergunta? Você não apareceu na câmera hoje para dar boa noite. Agora. Então, e eu quero também vê-los aqui, hein? Para já. Cadê o meu povo aqui, ó? Aí, cadê mais alguém? Deixa eu ver vocês. Deixa eu tirar aqui, ó. Cadê? O Mike. Ei, Gilvan. E cadê essas meninas? Cadê Ana? Cadê Ana Carolina? Todo mundo tímido. Os rapazes aqui, ó. Os rapazes estão aqui, ó. Meninas, por gentileza, olhem, eu falei para vocês. Passam a assistir a aula de longo, passem perfume. Não deixem, não. As meninas são tímidas.
Na Ana, a imagem aqui tá super escura, Ana. Tô te vendo, não? Beijão, viu, Ana? Beijão, beijão, gente. Aqui, ó, a Grazi. Ei, Grazi! Apareceu. Tá joia! Não, gente, a gente fica com saudade. Tem que aparecer. Tem que aparecer. Saudade de vocês. Ô, gente, passa, Isso aí. né? Ô, vontade de vida normal. Que Deus abençoe, que daqui a pouco a gente Amém. esteja aí, né? Ó, Certo, estudem. Qualquer dúvida, contem aqui comigo. Não deixem de fazer as atividades, viu? Enfim, e vamos trabalhar até quarta-feira, tá? E não deixem de ver ali o videozinho da Tarabal, achei muito legal. E a gente aí, quarta-feira, para vocês verem, para vocês comentarem sobre o vídeo dela, achei muito legal do foco que ela colocou, né? Justamente mostrando aquilo que a gente estuda na nossa disciplina, que é tão básico e que é tão aplicado ao mesmo tempo na profissão de vocês. Tá Eu bom? cheguei a ver o vídeo e Você viu, a Gilvan? apresentação de slide que ela mandou. Não é legal? Você viu? Aquele Muito, caso muito. clínico é um caso clínico, é disciplina dela, é fisioterapia, é super aplicado, né? Mas tratando ali de uma nomenclatura muscular que a gente tem na nossa disciplina. Então, é isso que eu chamo muito a atenção de vocês, eu achei muito legal. E ela verificou isso através ali do acompanhamento ali com vocês, eu acho que das atividades que eu passo para vocês. Aí ela falou, deixa eu aproveitar e passar. Então, não deixem de ver. E isso eu acho muito legal. Porque eu fico o tempo todo querendo que vocês percebam que a minha básica passa a ser aplicada aí, né? Daqui a pouco tá todo mundo de branquinho, gente. A gente ainda vai ter saudade dessa época, vocês vão ver. Viu? Passa muito depressa. Tá todo mundo de branquinho lá pelos corredores da faculdade, só me dando tchau assim, ó. Aí eu simplesmente pergunto a vocês qual o período que vocês estão? Aí vocês estão lá, sexto, sétimo, oitavo. Assim, gente do céu. E eu só ficando velha. Ó. Fiquem com Deus. Se cuidem, Falou, tá? pessoal. Pedro, se cuida, meu filho. Se cuida. Se cuidem, Estamos rapaz. tomando água. Estamos tomando água. Hidrata bastante. Isso é fundamental, viu? Fiquem Tchau, com pessoal. Deus. Boa noite. Estudem. Boa noite, com Deus. Qualquer coisa. Beijo, fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau. Saudades. Tchau. Saudade.